Pela ordem. Presidente, tenho que utilizar esse espaço do Senado Federal porque nós não temos a regulamentação do direito de resposta. Mais uma vez eu fui caluniado e agredido pelo jornal Folha de São Paulo. Presidente, uma das manifestações alicerçadoras do autoritarismo é o desdém pelo contraditório, o desprezo pela opinião alheia. É como agem com uma frequência impressionante a Folha de São Paulo. No último dia 12, na coluna Painel, o jornal do Otavinho, que agora tem um site na internet, na OCO, chama-se X de Sexo, Pornografia Explícita, dá conta de que o ex-procurador-geral Roberto Gurgel, antes de sair da PGR, pediu ao STF que arquivasse uma denúncia contra mim por causa da minha idade. Então, dizem eles, o Requião está com 72 anos. Segundo a Folha, ainda que existissem indícios de delitos, a denúncia estaria caducada por eu ter mais de 70 anos. Em nenhum momento, presidente, a Folha me procurou ou algum de meus assessores para esclarecer as tais denúncias. Dona da verdade, ela não se curva ao outro lado e ao contraditório. Como diriam os jovens de minha época, senadora Vanessa, a Folha não se mixa para qualquer um. É a prepotência e o interesse da calúnia colocado nas suas folhas com absoluta tranquilidade. Daí a enorme resistência da Folha e outros jornalões ao meu projeto de direito e resposta. Como dona da verdade, a imprensa conservadora de direita, defensora dos privilégios da Casa Grande, não quer se ver obrigada a reparar as ofensas que comete. Mas, enquanto o meu projeto continua placidamente dormindo na mesa do Senado da República, eu aproveito esse espaço que Vossa Excelência generosamente me concede para responder ao raio da Folha de São Paulo. Quando assumi o governo do Paraná, pela segunda vez, em janeiro de 2003, editei nova legislação de incentivos fiscais. Daí em diante, o governo só dilatava o pagamento do ICMS para empresas que fizessem novos investimentos, especialmente em regiões mais pobres do Paraná. Quanto mais pobre a região, maior o benefício em termos de incentivos em dilação do prazo de pagamento. Esses incentivos, evidentemente, beneficiavam os investidores. Ora, quando a Dixie Toga, a Schlinder, a Sercontel, a Exal do Brasil, a Companhia Brasileira de Bebidas, que é a famosa Ambev, e outras que haviam recebido incentivos concedidos pelo meu antecessor, sem que se exigisse delas qualquer contrapartida, requereram a continuidade dos favores fiscais, eu indeferi o pedido e enquadrei essas empresas na nova legislação que eu havia decretado. Esse reenquadramento, ao contrário do que insinua a Folha, diminuía e não aumentava os benefícios dados a essas empresas. E é claro que essas empresas reclamaram, ameaçaram ir à justiça para a manutenção dos privilégios. Eu não cedi e elas acabaram desistindo de acionar o governo. Quer dizer, ao contrário do que diz a Folha de forma rigorosa e absolutamente irresponsável, não poderia ter havido favorecimento de qualquer empresa, pois os benefícios ficaram diminuídos e não aumentados. Simples assim, presidente. Mudei os critérios de concessão de incentivos. Acabei com aquela história de acordos com determinadas personalidades do governo, que era a constante do meu antecessor Jaime Lerner. Estou sem som, presidente? Que era a constante do meu antecessor Jaime Lerner. E criei um sistema que os incentivos eram para todas as empresas, a mesma coisa para as nacionais e as internacionais. E o empresário não precisava falar com ninguém. Ele entrava na internet e se enquadrava, ele se enquadrava automaticamente pela própria internet. Empresas nacionais e empresas estrangeiras. E aumentava a dilação
quanto mais remota e pobre fosse a região onde se instalava a nova empresa, beneficiando a população com empregos e trazendo o progresso. Mais ainda, para garantir absoluta transparência, eu insisto, abri a inscrição para os incentivos também pela internet. Lá estavam todas as regras que poderiam ser obedecidas diretamente, sem a intermediação de funcionários públicos ou de lobistas. Mas a Folha não quer saber nada disso. A Folha autoritária desdenha qualquer esclarecimento que possa desmenti-la. Eu aproveito, presidente, para deixar um recado aqui, um pedido ao presidente Renan Calheiros, que o meu projeto, aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, seja de uma vez por todas trazida para o plenário, porque ele já dorme no Senado, apesar da unanimidade com que foi aprovado há mais de 2 anos. Presidente, eu não quero ficar só por aí. Outro dia descobri que tem uma instituição aí que se chama Congresso em Foco, que resolveu me excluir da tal lista de votação para avaliar o comportamento dos Senados da República. Um assessor meu mandou um ofício perguntando por quê. E eles disseram: nós não aceitamos fazer avaliação de quem tenha processo no Supremo Tribunal Federal. O processo era este. E mais, o processo de algumas pessoas que eu denunciei porque queriam aumentar o preço de uma obra ferroviária com o que eu não concordei. Mas, presidente, sabe quem é que patrocina o tal Congresso em Foco? Esta Ambev, que eu elevei o imposto do ICMS no Paraná de 18% para 28% e acabei com as marmeladas que tinham conseguido no governo do Lerner. E não é só a Ambev que patrocina o tal Congresso em Foco, é a Folha de São Paulo também. Então, presidente, a gente tem que entender como é que essas coisas funcionam. Direito de resposta é a solução para isso. E os decretos, todos eles, na sua íntegra, com o qual eu cortei benefícios indevidos e enquadrei esta série de empresas, estão na minha página, robertorequião.com.br. Eles estão elencados em situação preferencial na minha página da internet. Mas, presidente, cá entre nós, por que esse Congresso não vota o direito de resposta? Que tipo de pressão essa casa sofre desses donos da imprensa que desmoralizam pessoas, destroem imagens com absoluta e completa irresponsabilidade, como a pornofolha do X-sexo do tal do Otavinho Frias?